Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é uma conversa sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República, somada à discussão sobre o papel deste cargo. Comigo neste episódio estão dois convidados. O cientista político Fernando Abrúcio, professor da FGV, e o jurista Conrado Hübner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP. Conrado é autor do livro O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, que será lançado no próximo dia 21. Sexta-feira, 17 de novembro. Conrado, Abrúcio, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Vamos fazer essa conversa sobre a Procuradoria-Geral da República, então se quiser interromper, vale, se quiser voltar a um assunto, vale tudo aqui, tá? Quero começar falando sobre a demora do presidente da República para a escolha do PGR. A que se deve essa demora na sua avaliação, Abrúcio? Porque o Lula vinha postergando essa decisão, fez isso o quanto pôde, mas nos últimos dias essa chave parece que ligou de maneira quase repentina. Olha, eu acho que primeiro ele demorou porque o Lula gosta de ter sempre mais tempo para tomar decisões. Ele gosta muito daquela história da biografia do Vargas que o Lira Neto fez, quando o Vargas, quando era criança, derrubou um vaso de sua mãe, estava com um coleguinha ali, e com muito medo de apanhar, eles fugiram. O Vargas disse, vamos subir numa árvore e ficar lá um monte de tempo. E aí ficou lá, e aí ficava um monte de tempo, os pais e a mãe do Vargas querendo pegar o Vargas para bater nele, e ele falou assim, calma, uma hora eles vão ficar desesperados, e quando eu descer não vão bater em mim. E foi assim que Vargas fez. O Lula gosta muito dessa historinha de alongar o tempo o máximo possível. Mas acho que, além disso, a agenda principal do governo nos últimos 3 meses era a agenda econômica. Então, o governo gastou muito tempo nisso e o Lula queria jogar um pouco essa agenda, tanto para a PGR quanto para o Supremo, é bom lembrar, o Conrado está aqui, depois dessa agenda econômica, o máximo que ele podia. Só que eu acho que o Lula ainda, se pudesse, ele ainda arrastaria um pouco mais. Eu acho que agora percebeu que já não é mais possível fazer isso por 2 razões, Natuza. A primeira razão é que, o bolsonarismo cresceu nos últimos 2 meses porque esses processos que envolvem o bolsonarismo, em algum momento, vão ter uma relação muito forte com a PGR. Então, o Bolsonaro tirou as manguinhas para fora, você deve lembrar, Natuza, que em alguns meses do primeiro semestre ele nem saía de casa. Agora está dando até entrevista. Verdade, ele estava bem mais intocado, né? Muito. Então, isso começou a incomodar. E a segunda razão é que as escolhas do Supremo e da PGR, o presidente percebeu que envolvem a sua própria produção de maioria política. Quer dizer, embora a PGR em si seja muito importante, o Supremo seja muito importante, está em jogo que tipo de maioria política o Lula vai ter no Senado neste final do ano e no ano que vem, porque a sucessão no Senado já começou, acho até que mais cedo do que na Câmara, porque já tem uma candidatura muito forte do Davi Alcolumbre, há uma disputa interna ao governismo, Rodrigo Pacheco tem mais medo do que Arthur Lira, porque a sua eleição ao Senado em 2026 é muito incerta. Arthur Lira, se concorrer a deputado sem aparecer em Alagoas, ele ganha a eleição. Então, há uma situação muito complicada. É bom lembrar, no caso da Defensoria Pública, o escolhido por Lula não foi aprovado pelo Senado. Então, a situação política no Senado se deteriorou. Abrúcio, calma que você já chegou até a Defensoria Pública. É um cientista político, é o mesmo mal de jornalista. Eu também sou igual a você. Eu vou abrindo o hipertexto e chego em outro lugar. Eu acho que a gente pode chegar um pouquinho mais à frente nesse tópico, mas eu não queria ainda perder esse processo de escolha do PGR, né, do Procurador-Geral da República, porque, Conrado, o Abrúcio dizia, olha, tem muito do estilo do Lula nessa história, né? Lembrando a história que está no livro do Lira Neto. Eu concordo com o Abrúcio, eu acho que tem esse elemento pessoal, mas eu acho que tem outros elementos que você pode nos ajudar a completar um pouco esse álbum. Eu concordo muito com o que o Abrúcio falou até aqui, porque em parte é o estilo do Lula. Mas tem alguma coisa a mais nesse contexto também. Me parece que pela primeira vez na história,
as nomeações jurídicas, seja para STF, seja para STJ, seja para PGR, passaram a entrar na conta quase como da formação da coalizão, né? O presidencialismo de coalizão agora não é só negociação com o Congresso, é negociação das nomeações, das grandes nomeações jurídicas. Isso é muito, muito preocupante, isso é novo. Você falava com os ministros do Palácio Planalto, olha, não é que o Lula ainda não escolheu, ele não tem pressa de escolher. Só que aí veio essa questão da Eliseta, de, na visão de Lula, estar escolhendo ou abrindo caminhos para lavajatistas nos ministérios públicos federais nos estados. E o que ela fez especificamente, ela deu o primeiro passo. Ela abriu o caminho, ela mandou um e-mail, um comunicado dizendo, olha, eu vou começar a mudança. Agora, na prática, qual é a grande questão? Isso movimenta as forças de poder dentro do Ministério Público Federal, que tem várias alas, algumas ligadas à Lava Jato ainda, outras que são completamente opostas. Só essa perspectiva de mudança acabou, de fato, mexendo nesse cenário que existe dentro do Ministério Público Federal. E tem um segundo elemento que, claro, estando de fora, é difícil aferir o quanto que isso influencia a demora do Lula. Mas o Lula está enredado nessa espécie de pânico moral, hoje artificialmente criado, de que existe uma nova Lava Jato na esquina o esperando, e, portanto, ele aceita essa dicotomia artificial vendida por seus aliados jurídicos, particularmente, de que o mundo jurídico se organiza entre lavajatistas e antilavajatistas. E o Lula precisa, obviamente, nomear um suposto antilavajatista. E a gente nunca teve um lobby tão forte. Sempre teve lobby, sempre teve política de bastidores para nomeação. Mas a coisa o parasitismo de um certo centrão magistocrático, por assim dizer, ele está muito mais agressivo do que jamais foi. Então acho que tem esse conjunto de fatores para explicar a demora do Lula. E a demora é custosa, né? Porque um PGR interino não tem grande autonomia para fazer nada. E o novo PGR ele tem uma função primordial de ajudar a reconstruir muita coisa destruída por Bolsonaro e por Augusto Aras, que era o grande braço do Bolsonaro na PGR. Eu queria complementar uma coisa, Natuza, do que o Conrado falou. De fato, a discussão sobre o PGR hoje tem muito a ver com o que o sistema político pensa do que ocorreu na Lava Jato. E veja, isso não é só a situação, a oposição também, o senador Flávio Bolsonaro não nos desmentiria. Há uma percepção muito clara que, após Janot, nada pode ser mais igual àquilo. Né? Um pouco assim, você pode fazer uma brincadeira. Novos nomes de políticos que estão na lista do Procurador-Geral da República. Na lista de Janot, há mais um ministro do governo Temer, além dos 5 já revelados ontem. Na lista, também há pedidos referentes a pelo menos 5 governadores, que deverão ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador e ex-ministro Romero Jucá, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-presidente da República, José Sarney. Em entrevistas para os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e para a revista Veja, Rodrigo Janot diz que em 2017 entrou armado com uma pistola no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Janot disse que chegou a engatilhar a arma e que ficou a menos de 2 metros do ministro, mas não conseguiu efetuar o disparo. E a ideia de que não se pode ter um PGR lavajatista novamente. Chegou-se a aventar, é bom lembrar, a continuidade do Aras. E não foi aventado por pouca gente, foi aventado por muita gente. Então, este temor de uma nova Lava Jato hoje ronda o Congresso Nacional. Não é só o governo, não é só o presidente Lula. São parlamentares de todos os partidos. Não querem. Eu diria que até o Sérgio Moro não quer mais Lava Jato, porque isso poderia atingi-lo agora. Então, isso criou uma situação muito complicada que torna a escolha do novo PGR essa dicotomia que o Conrado falou, né? Lavajatismo versus não lavajatistas, né? Eu acho que talvez o Lula esteja procurando, no fundo, um meio termo entre o Janot e o Aras, né? Eu vou explicar melhor o que significa isso. É bom explicar, Bruce. Não só ele teme, e muito mais seus aliados, como disse o Conrado, o lavajatismo, mas ele sabe que qualquer perspectiva lavajatista não passa no Congresso Nacional, e hoje a coalizão, o presidencialismo coalizão,
é muito mais frágil o lado do executivo do que foi nos 2 mandatos do Fernando Henrique, nos 2 mandatos do Lula. É muito frágil a posição. Mas ele não quer reproduzir o Aras, não só por conta de todo o desgaste que teve o Aras, mas porque há uma sinalização de, digamos, o novo PGR teria 2 grandes funções. Uma, esgotar o episódio 8 de janeiro, isto é, esgotar todo o episódio em relação ao tentativa de golpe do bolsonarismo. Mas, além disso, o Lula quer uma PGR que trabalhe mais com questões de políticas públicas, né? Questões ambientais, direitos humanos. Acho que aí é uma agenda, digamos, que ele imagina ser mais positiva e menos conflitiva com o Congresso Nacional, e que talvez o tenha levado, inclusive, a ouvir mais gente como candidatos do que a gente imaginaria, porque ele começou a imaginar que isso poderia ser o Ministério Público dos sonhos dele. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas, em suma, acho que tem essa ideia muito forte no círculo de poder do Lula. Agora, Conrado, o Abrúcio falou de quem o Lula ouve. Eu acho que vale a pena a gente dizer, você nos contar, o que você está achando desse processo de escuta do Lula? Porque ele me parece também diferente de outros processos de indicação de PGR pelos quais o próprio Lula passou, né? Porque ele foi presidente da República outras 2 vezes. Quem que ele está ouvindo agora? Eu não sei todo mundo que ele ouve, mas eu sei de grupos que, de fato, têm alguma voz, algum eco no círculo do Lula. E se você compara os 2 primeiros mandatos do Lula, os conselheiros jurídicos, que nós sabemos que influenciaram nas nomeações para o STF, sobretudo, a PGR... o Lula na PGR, vamos lembrar, ele respeitou a lista tríplice na época. E respeitou a lista tríplice numa concepção um pouco ingênua de lista tríplice. Ele achava muito republicano nomear o primeiro lugar da lista tríplice, quando, na verdade, todas as listas tríplices que ele pegou, os 3 candidatos receberam uma margem muito próxima de votos, e uma lista tríplice serve para você escolher qualquer um dos 3. Então, não há grande virtude em nomear o primeiro lugar. Mas o Lula ouvia, naquela época, Márcio Tomás Bastos, Sepúlveda Pertence, Sigmaringa Seixas, juristas de grande reputação, magnitude, independência e desapego em relação aos cargos. Os atuais são, na sua grande maioria, um grupo de advogados que de fato ajudou o Lula na criação desse movimento contra a Lava Jato, mas que instrumentalizou esse movimento contra a Lava Jato para se autopromover, para transformar o embate entre lavajatismo e antilavajatismo em algo muito sectário, né? É nesse aspecto, o antilavajatismo no sentido mais sectário é um movimento que também não está muito preocupado com uma discussão fina de legalidade. Está preocupado em identificar quais são os lados da disputa política. É nisso que se transforma. Augusto Aras é um grande lavajatista invertido, porque ele passou a praticar ilegalidades com um certo fim político. Isso é lavajatismo, mas nesse caso com um sinal invertido. Faz sentido isso para você, Abrúcio? Porque eu agora estou custando a encontrar um lavajatista. Como você mesmo tinha dito, que talvez nem Moro seja um lavajatista mais, eu queria pegar esse gancho para gente continuar nessa onda que o Conrado apresentou. O lavajatismo é um espantalho hoje, na verdade, né? Porque os atores do lavajatismo ou se foram da cena política ou mudaram de posição. Então, o próprio Moro, eu acho que hoje já não é mais um lavajatista. Então, é um espantalho que não serve só ao Lula, mesmo ao grupo de advogados que o Conrado falou, serve a todo o sistema político. Vamos supor que o Lula acordasse amanhã de manhã e dissesse: mudei de opinião, vou escolher alguém que vai combater a corrupção, independentemente do sistema político, vou dar toda a delegação para isso. Não passa no Senado. Hipótese alguma. Então, este espantalho, no fundo, significa que o Congresso não quer mais aquele tipo de investigação, digamos, enorme sobre o sistema político, tresloucada, ilegal, autoritária, tudo isso é verdade. O lavajatismo tinha isso. Mas, diante dos erros do lavajatismo, se criou uma couraça que significa uma maior proteção do sistema político sobre a investigação. É isso que o sistema político quer, da situação ao senador Flávio Bolsonaro. Todos vão se unir em torno disso.
E quase todo o Congresso Nacional quer fechar o 8 de janeiro, porque a maior parte do Congresso Nacional não é bolsonarista raiz e quer punir o bolsonarismo, inclusive para recuperar seus votos, mas não quer que eles punam, quer que o judiciário puna. Né? O Congresso disse isso na CPI. Né? Vocês punam, a gente não. E essa ideia do Lula, que eu acho que essa é a ideia que ele está tentando construir, de um Ministério Público que lide mais com outras questões de políticas públicas, em particular a questão ambiental, a questão, digamos, dos direitos humanos, seria uma forma do Lula dar um outro desenho específico e fugir desse espantalho lavajatismo. Quando o Abruzzo diz que o Lula quer um PGR para fechar o 8 de janeiro, para completar esse trabalho, e isso é verdade, mas isso também indica que o Lula não está muito preocupado, e isso é grave, fazer com que o novo PGR investigue o que aconteceu durante o bolsonarismo. Né? Tem muita coisa séria que aconteceu, e arbitrária e ilegal, sob os mandos de Augusto Aras. E o Lula reduzir os problemas a 8 de janeiro reduzir a essas investigações criminais dos bagres, dos cafés pequenos que depredaram prédios públicos no 8 de janeiro. Então, acho importante deixar claro que Lula não quer prestar contas naquela ideia de responsabilizar pelo que aconteceu no bolsonarismo. Tudo indica que o Lula não quer meter a mão nesse vespeiro. Com relação ao outro ponto do Abruzzo, de que o Lula está preocupado com um PGR que também se oriente por políticas públicas, como ambiental, como direitos humanos, eu tenho muitas dúvidas de que os nomes que estão sendo cotados terão mínimas condições de fazer isso, porque isso também pisa no calo de poderes políticos muito sérios. Se for levar a sério um PGR no campo ambiental, isso envolve contenção, por exemplo, das novas Belos Montes que estão seduzindo o governo Lula de novo, como a extração de petróleo da Foz do Amazônia, por exemplo. Um Ministério Público sério vai ser um obstáculo a esse projeto. Direitos humanos também, de novo, envolve atores políticos muito fortes no Congresso. Então, nesse sentido, os nomes cotados por Lula, que estão sendo orientados pelo critério da tubaína, que é o tomar tubaína, que é um critério de Bolsonaro de nomeação, nos permitem antecipar um PGR muito pouco autônomo. E PGR pouco autônomo é um PGR que não vai nem nas políticas públicas fazer um trabalho relevante. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Abruzzo e com o Conrado. Abruzzo, eu queria te ouvir sobre isso, porque um dos pontos que o Conrado levanta é que o Lula não parece preocupado com que o novo PGR apure desmandos do governo Bolsonaro, por exemplo, a atuação de Bolsonaro na Covid. O Conrado não citou, mas foi o que me veio à cabeça. Você enxerga isso também, ou você tem uma visão diferente? Eu discordo desse ponto do Conrado. Eu acho que a coisa da Covid vai surgir na nova PGR, é um dos objetivos do Lula. Gilmar Mendes já falou sobre isso. Porque isso vai ter um efeito eleitoral muito maior do que joias. O nome Bolsonaro aparece 426 vezes no relatório final da CPI. O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. Crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Mas o que eu acho que, digamos, do legado de responsabilidades e crimes que o Bolsonaro fez, eu acho que uma parte, de fato, o Lula e o novo PGR não vão entrar, que daria um trabalho enorme, poderia envolver o Centrão, por exemplo. Você pensar a questão das bíblias no MEC, isso envolve o Centrão. Mas a questão da saúde não, e ela tem um efeito eleitoral muito forte. O próprio Gilmar Mendes chegou a dizer, olha, isso aqui é muito importante para o país, porque eu fico imaginando, pegando depoimentos de famílias cujos filhos, pais, tios morreram na Covid e ficar um ano. Nós temos agora uma tradição de justiça televisionada muito forte, né, no Brasil. Ficar um ano mostrando isso na Globo News, no Jornal Nacional. Isso, na verdade, Natuza, teria um efeito eleitoral muito forte contra o bolsonarismo. Acho que isso o novo PGR vai pegar. Coisas que tenham vinculação, né, kit robótica, e que toquem no Centrão, eu acho que não.
Eu queria complementar uma outra coisa que o Conrado falou, e aí ele colocou uma questão muito importante. Quando o Lula está pensando nessa ideia, e ele já expressou isso publicamente, de um PGR que trabalhe com políticas públicas, do modo que o Lula fala as coisas, essa é uma coisa muito complexa, muito ambígua, muito difícil. Mas ele vai querer sinalizar. Haverá algum choque? Haverá algum choque e haverá algum tipo, digamos, de tentativa de, a partir desse choque, de encontrar um caminho um pouco menos complicado. Naquilo que houver choque, vai ser não é só um PGR. Eu queria ressaltar a palavra que o Conrado falou. Será um Ministério Público menos autônomo, para o bem e para o mal. É isso. Mas eu acho que vai ter ali uma tentativa e erro para ver o que no campo das políticas públicas o PGR pode fazer com efeitos positivos para um tipo de eleitorado do Lula. Vamos lembrar também, Natuza, e aí, por isso que eu digo, o PGR está muito vinculado em vários sentidos com a escolha também do próximo ministro supremo. Havia um clamor de uma parte importante do eleitorado do Lula que tivéssemos uma ministra mulher, um ministro negro ou uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Não teremos. Essa parte já acabou, né? Isso fazer uma análise política, não do que eu gostaria. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava em alta e com ele embaixo um nome que vem despontando para essa vaga é o do advogado-geral da União, o Jorge Messias. O Messias é um nome favorito do partido do Lula, do PT, é um quadro que se aproximou do presidente da República nesse governo. O Dino ele acabou perdendo força especialmente por causa de gestos claros do Congresso Nacional, mostrando que o nome dele teria dificuldades para passar no Senado. E o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também está no radar. Ele é o nome favorito da classe política. Diante disso, o Lula precisa fazer alguma sinalização para o seu eleitorado mais de esquerda. Eu acho que o PGR vai ter alguma coisa em políticas públicas, com os problemas e os conflitos que o Conrado falou, mas ele vai tentar encontrar algumas coisas, porque isso por isso que não podia ser um novo Augusto Aras, né? Por isso que eu falei que é o meio do caminho entre o Janot e Augusto Aras. E isso para o Lula é importante para um eleitorado que foi fundamental para fazer com que o Lula ganhasse do Bolsonaro, é importante para marcar ao longo do tempo o eleitorado, o Bolsonaro como o homem responsável por 700 mil mortes. Isso é mais importante do que as joias, e eu acho que esse ponto vai. Quando chegar na questão ambiental, eu estou com o Conrado. Vai ter uma hora ali que a bancada ruralista vai dizer assim, acho que não pode ir. E aí o Ministério Público assobia e muda de assunto. Eu acho que depende muito do perfil, né, Conrado? Eu vou te passar a palavra só para não deixar de mencionar quem foram os 3 cotados ao longo desse processo, né? Porque eles têm perfis diferentes, pelo menos em termos de régua ideológica. O Antônio Carlos Bigonha, apoiado por uma parte do grupo Prerrogativas, o Paulo Gonet, apoiado por Gilmar Mendes e que também obteve o apoio de Alexandre de Moraes, o Bigonha, perfil mais à esquerda, mais progressista, e o Gonet, perfil conservador. E o Aurélio Rios, que tem mais semelhanças em termos de régua ideológica com o Bigonha do que com o Gonet, naturalmente. Sei que você quer complementar, mas eu não queria deixar de citar os 3 nomes que foram cotados, porque eu imagino que um nome conservador vai encaminhar menos pautas de um outro campo, de um campo progressista, por exemplo, e vice-versa. Eu queria começar dizendo que é muito triste que os 3 nomes cotados já excluam de plano qualquer nome da lista tríplice, né? A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou os nomes dos inscritos para a lista tríplice, que são sugestões para a sucessão no comando da PGR, a Procuradoria-Geral da República. Se inscreveram os procuradores José Adonis, Luísa Frenchensen e Mário Bonsalha. Com base na presunção absolutamente não demonstrada historicamente de que veio da lista tríplice, veio lavajatista, né? Os maiores procuradores da República nos últimos 20 anos estiveram presentes na lista tríplice, não necessariamente foram Janot, não necessariamente foram Raquel Dodge, não necessariamente foram os nomeados. Mas vamos aos indicados. É muito irônico, de fato, o pior nome possível entre esses 3 é o nome do Gonet. E eu não quero só focar no perfil ideológico deles, acho que isso empobrece a análise do perfil deles. É verdade.
O Gonê é um conservador que vai contra todas as pautas progressistas que o Lula prometeu na campanha, que faz parte da história do Lula, etc. O Gonê, ele assistiu à maior barbarização eleitoral da história do Brasil como procurador-geral eleitoral nomeado pelo Aras e não fez nada, né? O Bolsonaro sempre se comportou em modo eleição. Então eu não estou só falando de 2022, eu estou falando da gestão por 3 anos em que Gonê foi procurador-geral eleitoral e Bolsonaro fazendo propaganda antecipada e fazendo abuso de poder político e econômico. Tudo isso estava a cargo do Gonê. E é surpreendente que o Lula se deixe convencer pelo aliado de Gilmar Mendes e pelo aliado de Augusto Aras, né? Mas os outros 2 perfis, enfim, acho que cabe a gente avaliar com cuidado, não só o perfil, se o Bigonha é um pouquinho mais para a esquerda. O Bigonha teve uma atuação relevante na Covid, no contexto específico de Manaus. Essa é a grande estrela ali da carreira dele. O Bigonha nunca foi uma liderança institucional, não teve uma carreira muito expressiva no Ministério Público Federal, institucionalmente, né? Para eu citar um nome muito importante, com grande projeção institucional, com grande, não só liderança capaz de exercer autonomia, mas também com vínculos históricos com a esquerda, que é o Mário Bonsalha. É impressionante que esse nome não esteja sendo cogitado. Ele tem muito mais expressão institucional do que qualquer um dos 3. E o Aurélio Rios? O Aurélio Rios, acho que tem um perfil parecido com o Bigonha. O Aurélio Rios é um procurador da República bem relacionado com políticos e dentro da instituição, mas eu acho que isso que eu falei sobre o Bigonha, de não ter esse tipo de expressão institucional e liderança institucional, para quem acompanha de perto o Ministério Público Federal, o Aurélio Rios tem esse... Não se compara, para pegar o exemplo do Mário Bonsalha, que já esteve em outras 3 listas tríplices e nunca foi indicado, nunca em primeiro lugar, mas não é fundamental estar em primeiro lugar. Eu não estou aqui exatamente dizendo que não haja outras opções ou que a lista tríplice é um mecanismo infalível ou perfeito. Eu só acho que ele é muito melhor do que as alternativas que estão na mesa, né? Eu ouvi uma frase, Abrúcio, de um ministro do Lula com a seguinte avaliação: imagina se a lista tríplice, se o Lula tivesse decidido que seguiria a lista tríplice, e nessa lista viessem 3 subprocuradores ultraconservadores ou super-bolsonaristas. O Lula indicaria um desses procuradores? É uma construção inversa da que o Conrado fez com a versão que integrantes do governo costumam dar quando são instados a responder sobre: e aí, cadê a lista? Posso só, antes do Abrúcio, o fato é que esse argumento ele é um pouco equivocado, porque de fato não tem só conservador na lista tríplice, portanto ele não tem esse argumento. Se tivesse só conservador, o Lula teria um bom argumento para ignorar a lista tríplice, mas tem progressista lá. Que ele ignore de plano mostra a falácia desse argumento. Fato. E você, Abrúcio? Eu acho que a coisa da lista tríplice, na verdade, morreu com o Temer primeiro, né? É bom lembrar, na verdade, o Temer começou a sentir que não dava mais para pegar a lista tríplice. O presidente Michel Temer escolheu Raquel Dodge para substituir Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dodge foi a 2ª colocada naquela lista tríplice. Essa escolha de Temer quebra uma tradição dos governos anteriores, de Lula e de Dilma, que sempre indicavam o primeiro colocado na lista. Depois do Temer, a morte da lista tríplice continuou com o Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu um empregado para sua casa lá que, digamos, cumprisse bem tudo aquilo que ele quisesse. E agora o Lula continua. Eu acho que, no fundo, quem matou o responsável por esse homicídio, meu caro Sherlock Holmes, da lista tríplice, é a classe política. Ela, na verdade, fez já um diagnóstico, que é o espantalho da Lava Jato, dizendo: vem da lista tríplice, logo Lava Jato. Não é o assessor do Lula. O Arthur Lira acha isso, o Rodrigo Pacheco acha isso, o Flávio Bolsonaro acha isso. Então, muitos deputados do PT que estão à esquerda acham isso. Quiçá até algum do PSOL acha isso. Assim, eu acho que esse diagnóstico pode estar errado, mas é o que move a classe política brasileira hoje. Não tem a menor dúvida quanto a isso.
Com isso eu concordo, mas é o diagnóstico errado, e aí a gente... É o diagnóstico, que venceu no jogo político. E outra coisa, não é só um diagnóstico errado, é um diagnóstico muito interessado da parte da advocacia, claro, muito interessado da parte da política e da advocacia e dos juristas de um certo grupo. Agora, Abrúcio, tem um ponto aí que você tocou no começo que eu acho que vale a pena a gente voltar só para a gente encerrar essa nossa conversa. Quando eu comecei a cobrir política, existia uma coalizão, né? O presidente eleito ou a presidente eleita tentava fazer ali uma reunião de partidos que apoiassem o governo para poder passar a sua agenda legislativa. Mas você falou que hoje as coisas estão muito diferentes, que a coalizão, ela abarca o Supremo Tribunal Federal. Eu queria tentar entender para onde seu raciocínio vai quando você diz algo assim, e se isso é, como eu acho que é, completamente novo, né? Não vi em outros tempos. É que o processo decisório hoje não abarca apenas relações executivo e legislativo, não é só o Supremo, é o sistema de justiça. Quer dizer, quando a gente está discutindo o PGR, nós estamos discutindo o Ministério Público, que ganhou um papel novo na Constituição de 88, e depois com a lei orgânica ampliou-se, e com um conjunto de atores do Ministério Público, não só no plano federal, mas nos estados, imaginou esse grupo que poderia substituir os políticos. O projeto do Janot era substituir os políticos, o projeto do Moro era virar presidente e substituir os políticos. É tão autoritário quanto o do Bolsonaro. Não vejo tantas diferenças nesse sentido. Só que o Ministério Público ganhou no primeiro tempo e tomou Palmeiras e Botafogo. E eu falo isso com tristeza porque sou corintiano, mas o Botafogo faz 3-0 no primeiro tempo e o Palmeiras coloca o Hendrick, nem sei quem é o Hendrick nessa história, e vira por 4-3. Então, assim, de fato há uma virada, e acho que o próximo, qualquer um dos 3 nomes aí colocados, quem virar o PGR, cumprirá as 3 coisas que o Lula quer. Primeiro, completar o processo de 8 de janeiro, pegando provavelmente a Covid como a ponte com o governo Bolsonaro. Segundo, não vai bater de frente com o sistema político, não vai ter grande processo contra o Arthur Lira ou quem quer que seja. E terceiro, assumiria alguma agenda de direitos mais soft, vamos chamar assim, de políticas públicas, tentando testar aqui e acolá, vendo as resistências do sistema político. E isso, mesmo os nomes conservadores topariam, porque tem uma coisa que a gente está esquecendo. Quem entra lá quer ser reeleito. É igual a história da escolha do Supremo. Escolheu ali do Supremo, foi o Bolsonaro, foi o Lula, foi o Fernando Henrique, e vai seguir para sempre o que o seu, padrinho pediu. Em hipótese alguma, ganha autonomia. Então, ele, nesse caso, ele tem 2 anos e quer ser reeleito. Quem entrar vai querer ser reeleito. Essa ideia da reeleição do PGR... Da recondução, né? Mostra como se fragilizou o Ministério Público. Eles tiveram saíram de um ponto em que achavam que poderiam ser o 4º poder substituindo os políticos para se transformar num grupo que prefere estar subordinado à hegemonia do sistema político para, obviamente, seguir algumas coisas do Ministério Público, né? Eles não estão vendendo o Ministério Público, nada disso, mas com maior moderação e mantendo as estruturas do poder. É bom lembrar uma coisa que o Conrado falou. Dentro dessas 3 agendas, Conrado, as questões mais morais, etc., o Lula não quer, em hipótese alguma, que o Ministério Público entre, e nem o Supremo Tribunal Federal. Porque, ele vê nessa agenda um enorme problema, porque ele imagina que vai ter melhor desempenho econômico, melhor desempenho de política social, melhor desempenho de política internacional, Bolsonaro preso... Uhum. E mais o incomoda é essa agenda dos costumes. Então, quanto menos o Supremo, quanto menos o Ministério Público tratarem disso, para o Lula é um alívio, porque vira um assunto que, ao ser levado à eleição, não tem como culpar o Lula. Bom, foi muito bom. Eu não queria terminar, parar essa conversa. Eu acho que a gente precisa marcar uma outra aqui, mais à frente um pouquinho, para a gente avaliar, depois de todas as indicações feitas, a atuação do Procurador-Geral da República indicado por Lula, a atuação do ministro do Supremo indicado por Lula, o próximo. Então,
tá certo que a gente tem um encontro marcado, né? Tá tudo certo. Gente, muito obrigada, adorei. Um beijo em vocês. Obrigado, Natuza. Um beijo. Obrigado, beijo. Tchau, gente. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.